As cidades de São Pedro e Águas de São Pedro, elas estão a aproximadamente 180 quilômetros da capital, São Paulo. Fazem parte da macro-região de Campinas e micro-região de Piracicaba. E a nossa série de vídeos, ela vai começar então pela cidade maior e mais antiga, que é São Pedro, e toda vez que a gente viaja para um lugar turístico, a gente sempre busca, né, o Centro de Informações Turísticas ou mesmo a Secretaria de Turismo, que é onde eu encontro a folheteria, mapas turísticos. Ela está localizada na Praça do Fórum, no centro antigo de São Pedro, né, porque agora tem um centro expandido, um centro novo. E aqui então a gente tem um pouco, né, das informações referentes ao município. A gente encontra mapas turísticos, né? Então tem toda uma informação interessante e importante para que a gente possa se localizar na cidade e entender a dinâmica e a distribuição dos atrativos turísticos. Então a gente tem aqui um mapa turístico, inclusive com a indicação do site, que é possível pelo site você acessar e descobrir os atrativos. E aí então a gente tem, especialmente nessa parte mais em verde, o verde mais escuro, a Serra de Itaqueri, que é o grande atrativo natural, e aqui é a região central. E aí eu vou destacar o centro antigo, região da Praça Gustavo Teixeira, que é por onde a gente começa o nosso roteiro. Então, inicialmente, caminhando por aqui, a gente vai até o Museu Gustavo Teixeira, a biblioteca que está na lateral, né? A gente passa por esses espaços iniciais, então, para a gente começar o nosso roteiro. Então, a gente tem o destaque aqui, né, o Parque Maria Angélica, que é um parque muito frequentado por moradores e turistas. E aí a gente tem, então, aqui nesse mapa uma boa distribuição, incluindo estabelecimentos públicos e privados. Alguns, inclusive, já chegaram a fechar, né? Então é sempre importante que tenha uma atualização. E a gente começa pela Biblioteca Gustavo Teixeira. Uma biblioteca que está localizada, então, nessa região central, próxima então ao Lago da Matriz de São Pedro, no centro antigo, e ela está então localizada ao lado do museu, né, que é o nosso museu que está aqui em destaque no vídeo. Então, ao entrar, a gente já vê, né, a indicação, ela é da década de 70, de 1972. Ela foi inaugurada na gestão do prefeito Valme Modesto, e eu me recordo muito dela, porque eu estudei no Colégio Gustavo Teixeira, né, na Escola Gustavo Teixeira, que era a escola estadual, e ela era a biblioteca que dava o suporte, e no andar superior a gente tinha o museu. E vejam que interessante, tem até agora a distribuição gratuita de livros, né, que tanto você pode doar quanto você pode retirar, e aí mostra um pouquinho do acervo, né, das prateleiras. Então, tem diversos livros, né, infanto-juvenis, adultos, livros clássicos, né, da literatura brasileira e internacional. Olha essa imagem do Gustavo Teixeira, que é o nome, inclusive, né, do nosso poeta e que acaba nomeando a própria biblioteca, né? Então a gente vê um pouquinho aqui do acervo. E aqui dentro também tem espaço para você ficar, né, que você pode utilizar essas mesinhas para leitura. Então você pode tanto consultar o livro em loco, também tem jornais que você pode utilizar e você pode retirar também o livro. Então, no primeiro andar é a sala de leitura, infanto-juvenil. Vejam que tem até uma decoração, né, especial, já ambientando, né, o espaço infantil. Nas paredes laterais a gente tem alguns quadros. Essa, né, fachada que a gente vê da biblioteca em azul é exatamente, ó, dessa foto e também desse outro quadro. É a memória que eu tenho dessa biblioteca porque o período que eu estudei no colégio era exatamente essa a cor, branco e azul. Aqui então um pouco mais da decoração e a gente tem então esse acervo voltado para as crianças, né? Tem as mesinhas, inclusive. Agora as mesinhas estão bem, né, distribuídas para não ficarem próximas, para não ter aglomeração das crianças, para manter então a saúde. Então aqui o acervo infantil. Então a gente tem muitos livros infantis. E vejam que a gente tem então aqui a vista, né? Já dá para o Boulevard Emelinda, a gente tem ali o Lago da Matriz, e desse outro lado fica então o museu. Então aqui a Gibiteca,
com os gibis, vejam que tem muita coisa, né, do Cascão, da Turma da Mônica, Cebolinha, o Chico Bento, que tem tudo a ver, né, com a localidade, Monteiro Lobato, tem muito sítio do Pica-Pau Amarelo. As minhas lembranças de leituras, inclusive, elas estão atreladas a esse espaço, né, na minha memória, eu tenho um carinho muito grande. Aí, então, essas imagens são fotografias do Gustavo Teixeira, então, também aqui compondo, né, as paredes, as imagens que estão nas paredes. Aqui a pedra fundamental, que foi lançada, né? Então, da Biblioteca Gustavo Teixeira, a gente tem então esse registro aqui nas paredes. E aí, então, na sequência, agora a gente sai um pouquinho, né? Então, tá aí a fachada, inclusive o período ali tem a data, né, de inauguração, e aí eles fizeram uma placa comemorativa de 45 anos. Então, essa parte, na minha infância, era o parquinho das crianças, era onde a gente brincava, tinha brinquedos em metal, que eram usados na época e agora eles substituíram por essas mesas. Então também é um espaço ao ar livre interessante que você pode, né, em determinado momento ali do dia, forma uma sombra, você pode ficar nas mesinhas. Então aqui são as laterais do museu, do antigo colégio, do grupo escolar, né, da Escola Gustavo Teixeira, tudo isso sala de aula, inclusive estudei nessa sala aqui, que a gente está vendo essas janelas à direita, e aqui então um pouco do pátio, só para que vocês tenham uma ideia, a gente vai entrar lá e a gente vai olhar por dentro então, tanto o museu quanto esse pátio, né? A gente está aqui com as grades, tudo fechado, e aí então depois a gente olha. Então me recordo inclusive das minhas formaturas, né? Minha formatura do prezinho aí. Vejam a sinalização turística, né? Eles tentaram adaptar numa coloração que até segue do Ministério do Turismo, porém vejam a forma como ela é colocada. Ela atrapalha bastante a calçada. E aí a gente vai para o museu, então, o Museu Gustavo Teixeira. Então tá o indicativo. E aí, então, a gente dá uma olhadinha aqui no horário de funcionamento, de terça a sexta, das 9 às 17, sábado e domingo feriado até a 1 da tarde. E aí, então, a gente vê aqui essa fachada, né, muito bonita, né, e até foi um processo ali em 2006, mais ou menos, né, de muita luta dos amigos do museu para que ele surgisse, para que ele fosse então inaugurado. Vejam que a gente tem as medidas sanitárias, inclusive, do museu, então está totalmente adaptado, inclusive com o Gustavo Teixeira aqui, ó, de máscara, todo bonitinho, indicando para o turista o que tem que ser feito. E aqui então a gente já tem uma primeira sala, que a gente consegue ver uma ambientação, né? Que é a sala hospedaria. Então a gente tem aqui em destaque, né? Então, como uma hospedaria, uma cama ali de bebê, uma cama ali do casal. Então a gente tem mobiliário. E aí então eu só queria mostrar, né? Agora, para entrar no museu, a gente tem que utilizar o álcool em gel. Vejam que legal, totalmente estilizado. Então, a gente pisa para não ter que pôr a mão, e aí, ao pisar, a gente já consegue então higienizar as mãos, né? Então, olha que bacana. Então, uma estratégia muito, muito importante para a gente iniciar aqui a nossa visita segura ao museu. Então, dando continuidade, a gente já vê uma sala que liga a política, né, ao poder, então, da cidade, desde o início de sua fundação. Então, a gente tem aqui algumas das informações, das personalidades. Então, a gente vai ver Valentim Amaral, a gente vai ver Veríssimo Prado, né, olha essa cabeça, né? Então, a gente já vê. Inclusive, são diversas ruas da cidade, a gente reconhece, né? Pelos nomes aqui desses políticos que foram importantes. Então a gente vê aqui vários elementos, né? E aqui então tem a galeria de prefeitos. E aí então eu destaco aqui, né, alguns dos prefeitos que atuaram. A gente tem, e aí eu destaco, né, eu falei do Valmir Modesto, eu destaco aqui a única mulher, a Antonieta, né? Então, foi a única mulher prefeita na cidade.
Aí então essa sala que é o pouso dos tropeiros, que tem a ver com a própria fundação da cidade, a gente tem, né, essa informação. Então era uma região que os tropeiros, né, que vinham da região sul, né, especialmente ali da Feira de Sorocaba, e que iam, né, para o caminho até para as Minas Gerais, eles passavam por aqui e aí começaram a construir ali uma pequena ermida para rezar, né, capelinha, aí depois o pouso, né, de parada, e assim a cidade foi então tomando forma, né? Então esse povoado foi tomando forma e aí foi sendo criado até virar cidade, até virar município. A gente tem os registros dos indígenas locais, os caiapós e os paiaguás, que são os indígenas então que habitaram essa região. E alguns artefatos, né, que são só para ilustrar, né, as etnias e não são materiais próprios desses indígenas, tá? É só para ilustrar mesmo. Tem muita coisa mais ligada aos tropeiros, né? A gente não tem muitos registros sobre os indígenas locais, mas tem muitos artefatos, então, para a gente poder entender um pouco dessa dinâmica, né? Desse movimento. Então, o interessante é que está tudo sinalizado, a história está contada, né? Então você consegue fazer uma visita autoguiada com a leitura. A família Teixeira de Barros, que são os fundadores da cidade, conta um pouco da história deles, né? Então a gente tem aqui todas as informações referentes, né? Uma roupa aqui que remete então a esse movimento tropeirista do tropeiro que conduzia as tropas, né, dos gados para as feiras, né, tanto Sorocaba quanto Minas Gerais, né, os que eram oriundos então do sul. Então a gente também tem um pouco dessa influência, né? Esse tropeiro ele lembra muito a cultura gaúcha. Então a gente também tem um pouco dessas influências. Entrando então nessa sala, que é a sala do grupo escolar, tem muitas imagens de registros de como era o grupo escolar, né? No passado, a gente tem fotos de professores, de estudantes, né? De boletim. Olha só que lindo, né? Esse boletim, esses registros do boletim, então, né? Do estado de São Paulo, e especificamente, né? Da Escola Gustavo Teixeira. Então a gente consegue ver as salas de aula montada. Até tinha uma divisória, quando eu estudei ainda existia essa divisória, porque era uma sala muito grande, que hoje é o auditório, eles dividiam para ter duas salas. Era até difícil de estudar porque o barulho, né, da sala ao lado interferia, né, na minha sala. Olha que bonitinho, né? Todos os estudantes reunidos. O que é importante destacar, já aproveitando que é a sala da escola, é que o colégio, né, esse grupo escolar, esse edifício foi feito por um belga. Ele faz parte, inclusive, do patrimônio belga. A escola, né, a sede do museu está na Joaquim Teixeira de Toledo, 524, no centro de São Pedro. E aí, então, o autor é o José van Rombeek, né? Então, eu nem sei se estou pronunciando direito, falecido em 1916. Ele foi instalado em 1910. Então funcionava em dois turnos, o da manhã para os meninos e da tarde para as meninas, né? Então, um projeto do engenheiro arquiteto belga José van Rombeek, né? Eu acredito que seja assim. Aí então, vejam só que interessante, transformaram a lousa, né, colocando um pouco das poesias do Gustavo. Então a gente consegue identificar aqui, né, um pouco dessa poesia, né, que nós que somos são-pedrenses, né, nós sempre tivemos o hábito da leitura. Existe inclusive a Semana Gustavo Teixeira, né, que foi criada ali até para a gente sempre manter viva a memória, né, sobre esse tão importante intelectual e poeta da cidade. Então aqui mais imagens, né, de né, acervos da época, de boletim escolar. Inclusive, eu estou olhando aqui esse boletim primeiro, né, aqui nessa parte inferior à direita, é igualzinho o meu. Aí então tem um pouco das carteiras antigas, né, eu já não estudei nesse tipo de carteira. E aqui é o auditório que eu falei que tinha aquela sala de aula dividida, que era dividida ao meio. A gente até vê essa divisória ali no meio da sala que acabava, né, separando em duas. Então virou esse auditório. Agora a sala literária da Maria de Lourdes com o Gustavo Teixeira.
né? Então vejam que interessante. O caricaturista Paulo Caruso, ele representou o escritor paulista Gustavo Teixeira em diversas representações de passagens de sua própria vida ou então das poesias, a partir das leituras e a interpretação que ele fez a partir das leituras. Então a gente vê aqui junto com os modernistas, né, com os amigos poetas, tem até o Monteiro Lobato ali em cima, que a gente consegue decifrar bem, né? Então a gente vai vendo ele indo para São Paulo apresentando sua poesia, a escola, né? A escrita dele ali, ó, no grupo escolar. E assim, antigamente era muito comum, na minha infância, as crianças pintavam esse muro, né? Tinha uma pintora muito importante aqui na cidade, a Cida Palu, e ela fazia muitos murais, muitos muros ela pintava, e a gente fazia uma atividade junto com ela pintando. Então aqui mais ele indo para a metrópole, né? Então também um pouco dessa ida dele, né? Então a gente tinha a jardineira que fazia o transporte, inclusive para Águas de São Pedro, o Oswald de Andrade noticiando a morte do Gustavo Teixeira, um momento muito emblemático para a nossa história. E aí então a história inclusive do próprio casamento, que ele foi abandonado no altar. E aí a Maria de Lourdes Teixeira, né? Então também é uma figura aqui muito importante, né? Então a gente tem aqui o quadro dela e a informação, né, dessa personalidade, dessa intelectual, né? Maria de Lourdes Rezende Teixeira. Então vejam que ela teve uma grande representatividade aqui, né, na região. Então também publicou livros, né? Foi também uma pessoa muito relevante para a nossa história. Então tá aqui um pouco desse quadro para a gente ver. E aí aqui o Gustavo também, né? Mais um desenho, mais um quadro aqui, um pouco contando sobre a vida do Gustavo Teixeira. Então a gente vai encontrar nesta sala. Até essa sala foi um pouco modificada, a gente tinha mais acervos, né, relativos ao próprio Gustavo Teixeira, e a gente vê agora que tem umas outras coisas. Os livros, né, então as edições, as diferentes edições do livro do Gustavo Teixeira, a gente tem aí, né? Lembrando que o Gustavo Teixeira, né? O nome completo, Gustavo de Paulo Teixeira, nasceu no dia 4 de março de 1981, no sítio São Francisco, nos arredores de São Pedro, né? Que é a região hoje que a gente chama de Santana, Caminho das Furnas, que também é um grande atrativo da cidade, um atrativo natural. Aos 12 anos começou a escrever seus primeiros versos, autodidata, aprendeu italiano, espanhol, francês, além de escrever num português castiço, como atestaram seus trabalhos literários. Em 1901, com o intuito de seguir o curso superior, foi residir em São Paulo e logo começou, então, a escrever para alguns jornais da capital. E aí, então, dando contribuições para jornais em Portugal, Estados Unidos e Itália, fazendo amizades com Martim Fontes, Júlio Prestes. Em visita a São Paulo no ano de 1905, Gustavo foi convidado a trabalhar como secretário da Prefeitura e Câmara. Como não havia se adaptado à grande cidade, ele acaba retornando, então, para São Pedro e ele atua, né, ali como um responsável. Esse livro, inclusive, que eu mostro, era o que estava em cima do túmulo dele. No ano de 1908 é a grande marca, porque é quando ele lança o livro Ementário, né? Um prefácio escrito por Vicente de Carvalho e ricamente elogiado pela imprensa e sociedade literária. Na capital paulista, nos cafés e nos mais renomados saraus, os poemas então do Gustavo Teixeira eram declamados pela elite paulistana. Até mesmo o então presidente da República, Campos Salles, parabenizou em carta o talento do autor são-pedrense. Em 1925, publicou o livro Poesias Líricas, que, devido às mudanças postas pela Semana de Arte Moderna em 1922, não alcançou enorme êxito. Gustavo seguia a corrente do parnasianismo, que foi duramente criticado pela corrente modernista. E aí a gente tem, então, mais alguns outros, né, personagens, como o Zico Ceroula, né, mais ou menos um pouco daquela lenda urbana do Homem do Saco. Ele era um andarilho, né, que frequentava muito aqui a cidade e as crianças morriam de medo. Eu, como criança, morria de medo dele, né? Então, tá aqui uma obra, né, dessa artista local. Então a gente tem, né,
conversão então da foto em quadro. Valdemar, né, que era o Dema, uma personalidade também muito importante, porque foi um fotógrafo muito importante na cidade, que registrou a vida de muitos são-pedrenses. E aí, em homenagem a ele, foi feita essa sala, que conta um pouquinho até da Revolução Constitucionalista de 1932, um pouco da história paulista, que é retratada nesse ambiente, com o acervo desse período, né? Então, de luta, né? Desse movimento que teve na história, né, do estado de São Paulo, na história do próprio Brasil, né? Então a gente tem aqui um pouco do acervo, algumas das imagens, a gente vê então aqui retratado, né? E aí então um pouco, né, sobre a história, né? A gente tem então informações do Jardim Público na região da Praça Gustavo Teixeira, né? Então que foi inaugurado lá em 31 de dezembro de 1897, com grande solenidade, né? Então tem até a informação, né, do Francisco Conceição, que foi o engenheiro que fez. A gente tem também as informações sobre o bordado em São Pedro, então é algo muito relevante, ó. A gente tem aqui então, né, alguns dos elementos, né, esse tear, então só para a gente trazer essa cultura do bordado, a máquina, né, de costura antiga, que foi ali o ganha-pão de muitas famílias, né? O ponto cruz, que é algo muito emblemático aqui da cidade, então a gente consegue ter um pouco ali de noção, um pouco do acesso, então, a como era o produto. E aqui uma homenagem à Dona Gentila, que inclusive foi uma professora muito querida, diretora da escola e que atuou aqui no museu até o final de sua vida, que faleceu recentemente. Pessoa muito querida, foi minha professora de história, né, amiga da família, e depois se tornou minha amiga na vida adulta. E aí então aqui a gente tem, né, uma sala que era de arte sacra. Essa sala ela foi desativada porque o acervo ele foi devolvido à igreja. Então teve uma época que a gente não tinha lá na igreja, né, o altar anterior e aí retorna. Então aqui mais algumas pinturas, né, para a gente ter uma noção um pouco, né, dos patrimônios edificados dessa região central, a Igreja da Matriz, olha como ela era bonita. Inclusive, a Igreja da Matriz, ela não está bem representada nessa imagem, porque ela era em formato de cruz, essa capelinha. E agora eu vou mostrar um pouquinho, né, do que era o colégio. Então, além de museu, ele foi um colégio, ele foi o grupo escolar, né? É um edifício histórico. E aí, então, só para que vocês tenham uma noção de como ele era. E remete muito à minha infância. Estudei, inclusive, o prezinho foi nessa sala e a quarta série, a antiga quarta série, eu fiz aí, né, nessa sala, eu fiz aqui nessa sala. E aí então, para vocês verem o pátio, na lateral esquerda antes tinha bebedouro, né, quando a gente estudava. E aí então, nesse pátio interno, olha que bonito, é um colégio realmente muito bonito. E tem muito a ver com, né, as arquiteturas da época. Essa era a quadra, então como está desativada, né, e passou por esse período fechado, né, ficou de março a setembro fechado, então ela está bastante abandonada, mas era muito legal, era muito divertido. Então, agora dando tchau ao nosso museu. E a gente encerra também indicando que em 37 o Gustavo ele foi indicado para a Academia Paulista de Letras, né, para ele ocupar devido ao falecimento de Paulo Setúbal. Mas isso não se concretizou, porque o Gustavo ele faleceu antes de tomar posse da sua cadeira na Academia Paulista de Letras. E isso aconteceu em 22 de setembro de 1937, às 22 horas. Então, era uma quarta-feira e marcava o início da primavera. Então fica aí a memória e por isso que a gente comemora tanto, né, a Semana Gustavo Teixeira em setembro, para a gente manter viva a memória desse querido poeta.